Medbar, no deserto. Né? Tremendo. 25ª porção semanal. Essa paraxá vai de Números 1 a 4:20, a Haftará é Oséias 2:1 a 22, e a porção do Berit Hadashá é Lucas 1 a 12:59. É longa, é grande a paraxá. E nós vamos comentar sobre o Berit Hadashá. E nessa porção do Berit Hadashá, nós encontramos Yeshua com uma grande multidão ao seu redor, e lhes falando em parábolas. Veja em Lucas 8, versículo 4, que diz assim: Ora, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhes Yeshua por parábola. E uma dessas parábolas que ele estava falando para ele, é uma parábola que a gente olha e diz, eu já conheço. É a parábola da candeia, né? E diz assim lá em Lucas 8,16, ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a sua luz. Aqui vale lembrar que Yeshua já havia dito que nós, seus seguidores, somos luz do mundo. Lá em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Olha aí, ó. Como a candeia, quando acesa, é colocada no velador, onde todos podem ver sua luz, assim também nós, seguidores de Yeshua, somos candeia acesas e colocada no velador deste mundo tenebroso. Não é verdade? Amém. Mundo de trevas. Para que todos vejam a nossa luz. Não é para esconder, é para que eles vejam a nossa luz. Como ele mesmo disse lá em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E como nós, seguidores de Yeshua, vamos resplandecer a nossa luz diante dos homens? Você já se parou para perguntar? Como nós vamos resplandecer a nossa luz diante dos homens da terra? A primeira maneira é permanecendo em Yeshua, como está lá em João 15, de 7 a 10. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Olha que coisa tremenda. Primeira coisa, para a gente resplandecer a luz, nós temos que permanecer em Yeshua. E a palavra dele tem que permanecer em nós. Eu ouvi muita gente dizer para mim assim, eu escuto a palavra e depois eu esqueço. Quem já ouviu isso? Muitas pessoas. Mas para que nós venhamos a resplandecer neste mundo de trevas, eu preciso permanecer com a fé no Filho de Deus. E a palavra de Deus precisa estar em mim. Amém? E se assim o for, Yeshua acrescenta, pedi o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. Gente, isso é tremendo. Pedi o que quiserdes e vos será feito. Porque nisso é glorificado o meu Pai, que dei muito, muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, a primeira coisa que temos que fazer para resplandecer a luz nessas trevas diante dos homens é permanecer em Yeshua.
E mais, a palavra de Deus tem que estar em nossos corações. E se assim o for, Yeshua falou e ele não mente, tudo o que pedirmos será feito para que o Pai seja glorificado. Segundo, nós temos que ter um bom procedimento entre os gentios. Olha aí, ó. 1 Pedro 2, versículo 12. Tendo o vosso procedimento bom entre os gentios, a fim de que, naquilo em que murmuram de vós, como de malfeitores, considerando-vos pelas vossas obras, glorifiquem a Yud-He, Vav-He, no dia da visitação. Você vai perceber que Yeshua sempre quer que nós glorifiquemos a quem? Ao Pai que está no céu. O interessante é que somos a candeia no velador desse mundo. Mas também, Yeshua nos diz que o nosso corpo tem uma candeia. E a candeia de nosso corpo são os nossos olhos. Olha só, nós somos uma candeia colocada no velador. O velador é um local onde se põe, não é? Para todo mundo ver a luz. Então, nós somos, não é? Assim. Mas o Senhor também está nos dizendo que o nosso corpo tem uma candeia. E que a candeia do nosso corpo são os olhos. Veja em Lucas 11, 34 a 36. A candeia do corpo são os olhos. Olha que coisa, ao mesmo tempo que somos uma candeia, ao mesmo tempo nós temos uma candeia do corpo, são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. Olha aí, ó. A gente pode ser luz no mundo, mas nós também podemos ser trevas. Porque a candeia do nosso corpo, os olhos, podem ser maus ou podem ser bons. Que coisa, né? Você já meditou nisso? Esses dias eu fiquei meditando. Ao mesmo tempo que eu sou uma candeia, mas eu tenho uma candeia e eu tenho que tomar cuidado com essa candeia do meu corpo, porque ele pode ser uma candeia ruim ou uma candeia boa. Má, né, que ele fala. Se, pois, todo o teu corpo estiver iluminado, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia te alumia com seu resplendor. Deixa eu não falar nada à toa, fala muito profundo. A Bíblia não fala nada à toa. Eu sou uma candeia, você é uma candeia. Eu tenho que resplandecer neste mundo de trevas. Eu tenho que ficar no velador. Eu não posso ficar escondido, não é? Como já disseram, que eu já ouvi, que eu achei engraçado, agente secreto, que ninguém sabe, age igual um ímpio. Então ele não é uma candeia. Eu preciso ser uma candeia. Mas além disso, o meu corpo também tem uma candeia. E é os meus olhos. E o meu corpo pode ser tenebroso. Você nunca pensou nisso, né, meu irmão? Você nunca pensou nisso, mas Yeshua fala sobre isso. Eu já ouvi pastores dizendo que Deus não quer o corpo da gente, não, só quer a alma e o espírito. Isso não é verdade, isso é mentira. Olha aí ele dizendo que o meu corpo não pode ser trevas, porque a candeia do meu corpo são meus olhos. Olha que coisa interessante. Os olhos sendo a candeia do corpo significa que o que está dentro do coração é refletido no meu olhar. Você já percebeu? Que às vezes você olha para uma pessoa e se sente mal. Sim. É porque o que está dentro no coração dela está sendo o quê? Refletido na candeia do seu corpo, que são os olhos. Por isso que você olha assim a pessoa, você entende o que a pessoa quer, é ou não é? Você olha para o olho da pessoa e fala, essa pessoa está querendo me assaltar, é ou não é? Hein? Você olha para a pessoa e fala assim, pô, essa pessoa está com raiva. Porque a candeia do corpo são os olhos.
Engraçado que os olhos são a janela da alma. Porque a minha alma enxerga o mundo através dos meus olhos. Mas as outras pessoas, quando olham para os meus olhos, vê se há trevas ou se há luz em mim. Olha que coisa. Você já parou para meditar nisso? Os olhos sendo a candeia do corpo significa que o que está dentro do coração é refletido no olhar. É igual uma lanterna. Deu para entender? É igual uma lanterna. Se dentro de mim tiver amor, benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, alegria no espírito, você vai ver refletir na candeia do meu corpo, que são meus olhos. Eu não sei se você sabe, quando alguém tem alguma coisa de maldade com você, ela não consegue te olhar, consegue? Porque você olha para os olhos e vê que tem maldade. Ó, é só prestar atenção, a palavra de Deus é tremenda. No coração é refletido no olhar e, consequentemente, nas atitudes de alguém, porque você vai agir de acordo com aquilo que tem dentro do seu coração. Tudo em nossa vida depende de como vemos as coisas. E com relação a olhos bons e olhos maus que Yeshua falou, você já meditou nisso? O que é um olho bom? O que é um olho mau? Hein? Quem já meditou nisso? O que você deve perguntar, meu irmão, é de onde Yeshua tirou essa expressão, olho bom e olho mau. Porque Yeshua não inventou nada. Yeshua veio fazer a vontade do Pai. E se ele está falando que eu posso ter olho bom e ter olho mau, de onde ele tirou isso? Hein? O que é olho bom e olho mau? Na verdade, Yeshua está totalmente em harmonia com a Torá. É verdade? Ele não... Hã? Não é por isso não. Não é não. Yeshua, tudo que ele fala está de acordo com a Torá. É porque as pessoas largam a Torá e acabam não entendendo aquilo que Yeshua está falando, porque a raiz é a Torá. Não é verdade? Então, como ele está em harmonia com a Torá, e quem fala de olho mau é o próprio Pai. Você quer ver? Vai lá em Deuteronômio 15, 9. Ele fala, o Pai fala. E se o Pai fala, foi ele que criou, e Yeshua sabe disso, ó. Deuteronômio 15, 9. Guarda-te que não haja pensamento vil no seu coração. Ó, o pensamento vil está onde? E os olhos são o quê? A candeia do corpo. Aí, ó. E venha dizer, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que teu olho não seja maligno, mau. Ó, para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Olha que coisa. É o próprio Pai que está falando. E o que o Pai está falando de olho mau? De olho maligno? É com respeito ao quê? Ao ano do jubileu. Eu não vou emprestar para o meu irmão pobre, porque o ano de jubileu está chegando, e aí eu tenho que devolver tudo para ele. Então, se eu faço isso, eu estou tendo um olho ruim, mau, maligno. Por isso Yeshua usou esse termo. Logo, ter um olho mau significa ser avarento, que não é uma pessoa generosa, que é mesquinha, popular pão duro, ó, popular pão duro, para com mão de faca. Sovina, tem vários sinônimos. Para com necessitado e, obviamente, desobediente ao mandamento de Yod-Heh-Vav-Heh, no referido versículo que nós lemos acima. E se o olho é mau, isto é, se alguém é mesquinho, avarento, pão duro, o seu corpo se enche de trevas. Olha que coisa. Olha que coisa. Tem gente que fala assim, quando você está convertido de fato, é quando você abre o coração e dá com alegria. Não está errado. Porque se você não faz, é porque você tem um olho mau.
E a sua candeia, ela é trevas, ela não tem luz nenhuma, e Deus vê isso. Ainda que você seja uma candeia que esteja no velador para dar luz ao mundo, mas você mesmo é trevas pura, porque você é suvina, porque você é idólatra, na verdade. Ou seja, ele terá atitudes desprezíveis e cegas diante de Deus. Olha, como vemos, o ensinamento do Mashiach está em completa harmonia com a Torá. Porque Deus é quem falou isso. E seus discípulos, por sua vez, ratificam isso. Paulo chama a avareza de idolatria e inclinação carnal. Olha lá em Colossenses 3,5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Inclinações carnais são essas: a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a idolatria. Tudo isso é carnal. Se você é assim, o seu corpo está cheio de trevas. Olha só, é importante, cara. É importante, você não vai ser salvo. Você está entendendo como é perigoso? Eu tenho que ser a luz para o mundo, mas eu tenho que ter luz. Eu só posso ser luz se eu tiver o quê? Luz. Senão, não adianta. Olha aí, ó. E também, por ser colocada a candeia, bem, como João explica que quem se nega a ajudar seu próximo necessitado, não tem em si o amor de Yud-Heh. Olha lá em 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens nesse mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Yud-Heh? Não permanece. Então ele é trevas pura. E também, por ser colocada a candeia no velador, todas as coisas encobertas ou secretas, feitas por qualquer pessoa, irão ser reveladas publicamente. Veja em Lucas 8,17. Porque não há coisa encoberta que não haja de se manifestar, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Meu irmão, tudo que foi feito escondidinho vai ser revelado para a vergonha de quem fez. E mais, vai ser público. Você imagina isso, todo mundo olhando? As pessoas que você conviveu, sua mulher, ou para a mulher seu marido, seus filhos, ou até pelo seu, sei lá, seu sócio, você enganou ele, ninguém viu. Tudo isso será revelado e cobrado por causa da luz. Porque quando entra a luz, as trevas são lícitas. E tudo que você fez no escondidinho do cinema vai ser mostrado publicamente, seja para a sua vergonha. Vai ser para a vergonha daquele que cometeu. Você pode ter certeza, porque Deus é poderoso para fazer. E as pessoas não estão preocupadas com isso. E muita gente fazendo coisa escondida e achando que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Pois é. Então, Yeshua chama a nossa atenção para ouvirmos a palavra. Ou, na realidade, como ouvimos a palavra. A maneira com que nós ouvimos a palavra. Como que você ouve a palavra, hein? Yeshua vai chamar a atenção disso. Quer ver? Veja em Lucas 8,18. Vede, pois, como ouvis. É como ouve. Você já parou para pensar como você tem ouvido? A maneira com que você tem recebido a palavra? Porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E olha que Yeshua fala umas coisas que parece que faz sentido, né? Mas tem um sentido profundo. Primeiro, ele está chamando a tua atenção. Como é que você está ouvindo a palavra? Tem gente que ouve a palavra como se fosse um livro histórico.
uma história de um povo. Porque todo povo tem uma história. Tem ou não tem? Se você for na Grécia, o povo tem uma história, tem um livro lá escrito que conta a história, as guerras, não é? Você vai em Roma, Roma tem um livro que conta as histórias, guerras, e aí vai. É porque nosso país é muito novo, mas também tem uma história já. Agora, como você está lendo, como você está ouvindo a Bíblia, a palavra de Deus, é isso que Yeshua está chamando a atenção. Ó. Vê depois como ouvis. E às vezes a gente não presta atenção nessas coisas. Ouvir o quê? A palavra. Olha aí. É como você ouve a palavra, é que estabelece se você tem o direito de ter. É isso que ele está falando ali. Quer que eu leia de novo? Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. O que ele está dizendo? Que é como você ouve a palavra, é que estabelece se você tem o direito de ter. Por isso, Yeshua fala na parábola do semeador em Lucas 8,15. Mas, semente, que é a palavra de Yeshua vai viver, mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retém e dão fruto com perseverança. Ó, é como ouve, é como recebe. Como que você está recebendo a palavra? Com coração reto? Hein? Amém. Com coração bom? Amém. Porque se você estiver ouvindo a palavra com coração reto e bom, e retendo e dando fruto com perseverança, você pode ter. Glória a Deus. Ó, você entende? Amém. Agora, tem o direito de ter o que Yeshua quer dizer com isso? O que você tem o direito de ter? Se você está ouvindo a palavra com um coração reto e bom, você tem direito de ter o quê? E será dado a eles, a estes que ouvem a palavra de Deus com coração reto, será dado o quê? O próprio Mashiach responde essa sua pergunta, se é que você fez. Mas eu fiz. Você fez? Hein? Eu estou interessado, eu quero saber o que direito eu tenho. Ué. Olha Mateus 13, 11 a 12. Respondeu-lhe Yeshua, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ó, quem ouve a palavra de Deus com coração reto e bom, adquire o direito de quê? De conhecer os mistérios do reino dos céus. Olha que coisa interessante. Mas a eles, os outros, não lhes é dado, pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Olha só, gente. Se eu escuto a palavra de Deus com coração reto e bom, eu tenho o direito de conhecer o reino dos céus. Se eu tenho o direito de conhecer o reino dos céus, eu receberei mais e em abundância. Agora, se eu não tenho direito de conhecer o mistério do reino dos céus, até o que tenho será tirado de mim. Aí você tem que lembrar do quê? Da parábola dos talentos que fala sobre isso. Deu para entender? Em Mateus 25, 14 e 15. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Ó, e seguiu viagem. Prestou atenção. Ó, o Senhor, o reino dos céus é como um Senhor que ia se afastar do seu país. Chamou seus servos, senhor rico. Ele quer dizer, chamou seus servos e lhe entregou seus bens.
A um deu 5 talentos. Os bens deles é o talento. A um deu 5, porque tinha capacidade para 5. A outro deu 2, porque tinha capacidade para 2. A outro deu 1, porque só tinha capacidade para 1. E foi viajar. O homem dessa parábola é o próprio Yeshua. Porque ele não morreu e não foi? Hein? Se ausentou? Ele está ausente. Então vai prestando atenção, ó. Ele está ausente. Pois ele se ausentou. Foi para a casa do pai. Os seus bens que ele entregou aos seus servos, sabe quais são? São os dons espirituais e os ministérios. Esses são os talentos que ele está entregando. Porque ele viajou, ele foi para a casa do pai. Veja em Romanos 12, de 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ó, por isso que ele fala, segundo a sua capacidade. Ó, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Porque Deus se agrada daquele que dá com alegria. Veja também 1 Coríntios 12, de 28 a 30. E a uns, pois, Iude Revalerê na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Já imagina, todo mundo era mestre. Quem que ia ensinar? Quem que ia aprender? Ninguém, né? Todo mundo é mestre. Todo mundo sabe. São todos operadores de milagres? Não. Todos têm dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Interpretam todos? Não. Esses são os talentos que o Senhor viajante deixou com os seus. A cada um ele deu segundo a sua capacidade. Olha que coisa interessante. O Espírito de Deus vem sobre mim segundo a minha capacidade. O Espírito de Deus vem sobre você segundo a sua capacidade. Ele usa a minha capacidade, ele usa a sua capacidade. Nós, às vezes, nem sabemos que tem uma capacidade, mas o Espírito de Deus vem e elucida e traz para cima essa capacidade. Então, ele dá segundo a capacidade de cada um. E mais, às vezes o Paulo fala pedir, né? Abundei nos dons. Mas às vezes o Espírito não dá porque nós não temos capacidade para aquilo. Nós não temos capacidade para impor as mãos e curar o enfermo, ressuscitar o morto, porque não temos ousadia para isso, então o Espírito não nos dá. Nós precisamos entender essas coisas. Precisamos amadurecer. Amém. Esses são os talentos que o viajante entregou para nós, porque ele voltou para o Pai. E ele está ausente no momento, fisicamente ele está ausente. Ele está presente espiritualmente, mas fisicamente ele está no momento ausente. Aí ele vai voltar. Bom, voltando à parábola dos talentos, o Senhor dá a cada um de seus servos segundo a sua capacidade. O servo que recebeu 5 talentos, e o que recebeu 2 talentos, dobraram seus talentos. Você vê que dobraram. Se você é um mestre, você tem que dobrar. Se você é um pastor, você tem que dobrar. Porque esses são os talentos que o Senhor te deu. Você não pode guardar o teu talento. Isso não é bom. Isso não é agradável. Ah, não, eu não vou ensinar porque ninguém aceita. O problema é de quem não aceita.
você tem que sair e ministrar. Se Deus te mostrou uma coisa, você tem que falar. Se você ora em línguas, você ora em línguas. Pede a Deus que traga também, ou te dê também, o que? A tradução da língua. Nós precisamos entender essas coisas para que nós sejamos saudáveis, amadurecidos. Agora, o que recebeu um talento, ou seja, nós tínhamos nessa parábola, 2 amadurecidos. Pegaram o talento e tanto que tinha 5, você pode ler lá, dobrou, tanto que tinha 2, dobrou. Ou seja, são 2 amadurecidos. Você está notando que o Senhor não está preocupado se eu ganhei 5 e tive 10, né? O outro ganhou 2 e ficou com 4. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que ele deu 5 para um que tinha capacidade para ter 5 e ele dobrou. E ele deu aquele que tinha capacidade. Deus é perfeito, né? Deu 2 para aquele que tinha capacidade de 2 e ele dobrou. É isso que Deus quer. Agora, olha o que recebeu um talento. Ele não é maduro. O enterrou por medo de perder o talento, pois o seu senhor era um homem muito duro, segundo Yeshua conta a parábola. Eu não vou negociar esse talento não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou enterrar. Quando ele for, enterrar, gente, você entende? Enterra. Você enterra o dom que Deus te deu. Você enterra. E se você enterrar, você vai ver o que vai acontecer. Agora, o que recebeu um talento, enterrou por medo de perder o talento, pois o seu senhor era um homem muito duro, e devolveu o seu talento ao Senhor. E todo feliz, contente aqui, o talento que tu me deu está aqui, crente que o Senhor ia falar, poxa, servo bom, que maneiro, você me devolveu o talento que te deu. Mas Deus, o Yeshua não fala nisso. Olha só o que ele fala. Agora, o que recebeu um talento, o enterrou por medo de perder o talento, pois o seu senhor era um homem muito duro, e devolveu ao seu senhor o único talento recebido. E a resposta do seu senhor foi esta, veja em Mateus 25, de 26 a 30. Ao que lhe respondeu o seu senhor, servo mau e preguiçoso. Olha aí, sabias que eu ceifo onde não semeei e recolho onde não joerei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros. E vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Banqueiro aqui, meu irmão, é quem recebe o dom que foi lhe dado. Entende? Sim. Deu assim entender, meu irmão? Você podia ter entregue aos banqueiros. Porque pelo menos eu ia receber em dobro, ou sei lá, mais de 1%, 3%, 4%. Eu estaria feliz, mas nem isso tu fez. Eu receberia os juros. Estava bom. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Opa! Aquele que tem direito receberá em abundância. E aquele que não tem direito, até o que tem será lhe tirado. Olha que coisa tremenda, gente. Ele está falando de quem está na igreja, ele não está falando do mundo, não. Ele está falando de servo. Ele está falando de nós. Se ele me chamou para ensinar, e se eu não ensinar, ele vai me cobrar. E vai cobrar. Rafael, por que tu calou a boca? Senhor, porque o pessoal não aceita. Problema deles, você tinha que ir. É isso que ele vai falar para mim. Ele não quer saber se os outros não ouviram. Ele quer saber se eu fui negociar. Aleluia. É isso que ele quer. Então, se você tem um talento que o Senhor te deu, se você enterrar esse talento... Só tinha uma senhora assistindo, eu resolvi não ir. Pois é, mas eu fui. Eu fui. Tinham 2 senhoras assistindo. Uma tomava gadernal e a outra não sabia ler. Mas eu ia.
Glória a Deus. E pode dizer a você, ninguém que assistiu a aula comigo pode dizer que eu não fiz aquilo que o Senhor mandou fazer. Ainda que recebeu, não recebeu. Não importa para mim. O que importa é obedecer. Se eu vou falar para as pedras, que sejam para as pedras. Mas eu fui. Não enterrei o talento. Nós não podemos enterrar o talento. Não importa o talento que ele te deu, ele te dá segundo a sua capacidade. Eu custei entender isso. Deus quer dar talento, mas eu preciso amadurecer para isso. Porque a cobrança, quando vier, vai ser pesada. E se você não negociar os seus talentos, até o que tu tem será tirado. E será dado àquele que tem direito. Ele mandou dar o de 5, dá o de 5. Aí você fala, mas é injusto, por que não deu o do 2? Porque ele tinha capacidade de muitos talentos. Paulo. Olha Paulo. Paulo não tinha carro com ar refrigerado ligado igual eu. Ele saiu, meu irmão. Paulo não tinha cartão para pegar grana. Paulo não estava numa congregação onde eles ajudavam ele financeiramente. Não, ele foi até Roma. E lá foi morto, sem reclamar um só dia. Esse tem direito, não tem? Sim. E receberá em abundância. Você pode ter certeza. E muitos que Deus deu, enterraram o seu talento, esses serão lançados no fogo. Quantos que receberam dom de louvor e estão cantando aí no mundo? Esses serão lançados nas trevas exteriores. Foram cantar no mundo porque tem que ganhar dinheiro? Ou só canta quando ganha dinheiro? Isso é não negociar o talento. Obrigada. É só ler aqui, ó. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica carnal, meu irmão. Eu ia dizer assim, poxa, mas ele já tem, para que eu vou dar para ele? Mas olha só o que Deus está falando. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á. Tem o quê? Direito de conhecer os mistérios do reino dos céus, porque ele negociou com o dom que recebeu. Então, ele tem direito. Então, ele vai receber em abundância. E terá em abundância. Essa palavra que está escrita aqui, pode ler lá. E terá em abundância. Porque a todo que tem direito de conhecer o reino, os mistérios do reino do céu, dar-lhe-se-á e terá em abundância. Olha só. Mas ao que não tem direito de conhecer os mistérios de Deus, até aquilo que tem se lhe há tirado. E sabe o que ele manda? Ó, e lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Você percebeu? Inútil. Inútil é o quê? Que não fez? Não. Aí eu estava escrevendo essa palavra e falei, Senhor, quanta gente já chegou para mim e dizia assim, eu sou ovelha, fico sentado. Não sabe o que está dizendo. Realmente não sabe o que está dizendo. Porque Deus não brinca com essas coisas. Deus não brinca com os dons que Ele reparte. Pois é. Ele quer que a gente peça. Ele quer abundar os dons em nós, mas nós precisamos ter capacidade. Ó, a gente quer que a sombra cure, mas eu preciso ter capacidade para Deus me dar esse dom. Eu quero ter visões de olhos abertos, mas eu preciso ter capacidade para ter esse dom. Você lembra do apóstolo Paulo? Deus revelava mistério para Paulo que poucos viram. Poucos. Poderia dizer, Daniel viu, Elias, Jeremias, poucos viram. Aí
Aí Paulo apareceu com a doença. Aí Paulo orou, falou, Senhor, me cura. Não, Paulo, eu não vou te curar. Sabe por quê? Por causa das excelências das revelações, para que você não desobedeça e não seja um servo inútil. Olha que coisa. Ele tinha capacidade, mas tinha algo nele que Deus falou, isso aí não pode. Eu preciso segurar ele, senão ele se perde. Como Deus é bom. O próprio Paulo fala que Deus enviou um anjo para esbofeteá-lo. Para quê? Deus permitiu. Para que ele não perdesse a salvação. Para que ele não se tornasse um servo inútil. Porque a igreja está cheia de servo inútil. Pessoas que saem e que vão gravar CD e que ficam famosos e que vão para os palcos do mundo, esses serão lançados no fogo inextinguível, queiram ou não queiram. Gente, evangelho é coisa séria. A palavra de Deus é coisa séria. Não é brinquedo. A morte de Yeshua naquele madeiro não foi uma brincadeira. Ele não veio se divertir. Ele nem precisava fazer isso, sabia disso? Sim. Ele nem precisava, ele não precisava morrer. Se ele não quisesse morrer por nós, nós seríamos destruídos e nem saberíamos por quê. Mas ele fez. Desceu da glória, veio para cá, sofreu tudo que tinha que sofrer por causa de nós. Ele foi morto por causa da nossa transgressão. E ele, no alto daquele madeiro, no alto daquele sofrimento, e eu quero dizer a você uma coisa, muita gente olha para o sofrimento só carnal dele, mas o sofrimento espiritual deve ser terrível, deve ter sido terrível, porque todos os demônios vieram sobre ele. Você pode ter certeza, porque no Salmo diz, forte touros de Bazã me cercaram. Os demônios vieram como se tivessem alarido de vitória para destruir ele, porque ele estava morrendo. Os demônios falaram, vamos nos dar bem. Não sabia que Deus ia arrancar da morte. Aleluia! E ele fez para que nós aqui não sejamos servos inúteis. Para que nós venhamos a nos dedicar principalmente à obra do Senhor, porque Ele já se ausentou e Ele já tem dado talento para nós. E nós temos que multiplicar o talento. Não é gravar CD para ganhar dinheiro. Muitos já me pediram para escrever livro. Não escrevo. O livro é esse aqui. Ó. Não precisa de mais livro nenhum. Tudo a respeito da salvação está aqui. Amém. A gente tira daqui. Isso aqui, ó, fisicamente, é pequeno. Mas isso aqui é infinito. Tem coisa que você já leu muitas vezes não entendeu nada. Um dia Deus vem e pum, abre o seu entendimento. Caramba, meu Deus, como que eu já li isso e nunca entendi? Pois é. Você sabe que eu estava lendo isso, eu falei, Senhor, todo mundo lê isso, ninguém liga para isso. Eu estava perguntando para você isso. Pois é, estou respondendo em nome de Yeshua. E é um texto pequeno. Eu vou dizer uma coisa para você, eu limitei um pouco aqui, porque por dia tinha páginas e páginas para falar. É extenso, é profundo. Nós precisamos ter a compreensão para que a gente amadureça, porque a gente quer dom, mas não tem preparo para ter dom. Como é que eu vou ter dom? Como é que Deus vai me dar poder e autoridade para ressuscitar o morto se eu não sou preparado para isso? Se eu não tenho capacidade para isso? É tremendo. Não é inteligência humana não, gente. Não é nada disso não. É no íntimo. Se Deus não deu, é porque nós não estamos preparados. Porque isso não é brinquedo.
Eu lembro de uma figura de você pegar um martelo e dar para uma criança e deixar ela numa sala com vidro. Martelo é ruim? Não é. Mas a criança vai fazer o quê? Vai usar errado. E esse é o nosso problema espiritual. Ele pode me dar um dom e eu uso errado. Exemplo dos músicos aí. Está cheio aos montes. Tem profetas que se perdem. É porque, na realidade, um profeta característico disso é Balaão. Balaão, Deus deu o dom, mas ele não estava preparado para receber o dom. Olha só, o dom era bom, mas ele acabou querendo destruir Israel. Olha uma coisa. É igual uma criança. Você bota ela numa sala toda bonita e dá um martelo para ela. Ela vai pegar o martelo e vai quebrar. O martelo não é ruim, mas a criança não está preparada para usar o martelo. Deus também me olha assim. Deixa eu ver se ele está preparado. Não, não está preparado ainda. Nós precisamos amadurecer. Então, meu irmão, preste muita atenção, muito, na maneira em que você está ouvindo e tratando a palavra de Rei Davi. Você precisa ter cuidado com isso. Como você ouve essa palavra? Ah, não, Rafael, isso aqui é só histórico, é assim que você está ouvindo? Ah, não dá para botar em prática. Eu já ouvi isso dentro da igreja. Isso aí está certo, mas não dá para botar em prática. Quem já ouviu? Eu já ouvi. É assim que você está ouvindo? Ou está ouvindo com o coração? Pois é, essa palavra de novo. Estou cansado dela. Como que você está ouvindo? Com que coração? Coração bom, reto? Hein? Se você está ouvindo como beira de caminho, por isso que Yeshua fala dessa parábola do semeador. Se você está ouvindo como beira de caminho, que o diabo vem e lhe tira todo do coração, a palavra que foi semeada no seu coração, você está perdido. Você ouve, é beira de caminho, o coração não é perfeito, o diabo vem e rouba. Ou você está ouvindo como a semente que caiu na pedra. Coração duro, não cria raiz. Até nasce. A Bíblia diz que ele recebe a palavra com alegria, mas não tendo raiz, logo quando vem a provação, se desvia. Ou você ouve a palavra como as sementes que caíram entre espinhos. Que os seus cuidados com a riqueza e com os seus deleites desta vida sufocam a palavra. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei. É por isso que a igreja está muito enferma. Porque, por exemplo, tem uns que estão com o coração voltado para a riqueza, então usa a igreja para receber riqueza. Esse aí é o que a palavra foi semeada entre espinhos. Está cheio de gente assim, que usa a graça como meio de ganho, de lucro, de riqueza. Está cheio. Olha como que vocês estão ouvindo a palavra, meu irmão. Isso é importante, Yeshua falou. Olha como ouve a palavra. Presta atenção você mesmo, como você está ouvindo a palavra. Eu tenho que prestar atenção para ver como eu estou ouvindo a palavra. Posso ouvir como beira de caminho. Posso ouvir como semente que cai em pedra. Posso ouvir como semente que cai no meio do espinho. Espinho, meu irmão, é o cuidado com a vida. O interesse pelas riquezas da terra. E olha, a riqueza da terra vai embora. Toda ela vai embora. Querendo você não querendo. E mais, você pode ver o cara mais rico do mundo. Mais rico do mundo. Se ele morrer, ele não leva nem um centavo. Não leva nada. Deu me ver? Nós temos que amadurecer. Porque se você ouve com o coração como as sementes que caíram no caminho, na pedra ou no espinho, você faz parte do grupo de servos
cérebros inúteis. E você já sabe o que acontece com o cérebro inútil. Lança-o o quê? Lança-o nas trevas exteriores. Por que trevas exteriores? Hein? Já se perguntou? Exterior a essa criação. Deu a entender? Existe um lugar fora dessa criação que são trevas espessas. Por isso que lança-os nas trevas exteriores. Yeshua não estava na terra? Ele não está falando de trevas exteriores? É trevas fora dessa criação. Você pode fazer um buraco na terra com a maior máquina que o homem criou, você não vai encontrar, porque ela está fora dessa criação. Os caras disseram que furaram um buraco, ficaram ouvindo lá, os outros lá no lago do fogo e enxofre. É mentira, gente. E Yeshua está falando que é trevas exteriores, fora dessa criação. Fora dela. Você não consegue vê-la. Mas quando for lançado lá, sim. Ela existe. É factual, é real. Então, você já sabe o que se faz com servo inútil. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Ó, ele tinha um talento. Mas ele não era o quê? Apto. Boa palavra. Então, até o que ele tem, será tirado dele. E pega ele sem nada e lança nas trevas exteriores. E lá haverá o quê? Choro e ranger de dentro. Ué, tem dente. Onde tem o dente? No corpo carnal. Sabe o que significa isso? Será lançada a alma e o corpo. O espírito não. Você não é seu espírito. O espírito pertence a Deus, meu Deus. Agora, você, o seu eu, a sua alma e seu corpo serão lançados. E lá haverá ranger de dente e choro. Ou você ouve como as sementes que caíram em terra fértil, e retendo a palavra em seus corações, dão fruto com perseverança. Se assim for, você faz parte do grupo a todo que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Shabbat shalom. Deixa eu entender essa